Então nós estamos aqui para que vocês estejam vendo aí, no ambiente, né, no RPN, e aí a gente vai visualizar aqueles dois processos e fazer alterações se eles estiverem incorretos aqui, né? Vamos aqui visualizar os processos, né? Aqui em exemplos. Aqui nós estamos falando agora do pedido de empréstimo, né? Então vamos tentar editar. Pois bem, aqui está o modelo, né, agora no ambiente para que a gente possa editar. Como eu falei, aqui tinha um errinho, a gente já vai corrigir, né, ó. O gateway baseado em eventos tem essas três opções, e aí quando a proposta é indeferida, nós vamos puxar aqui para o, o fim, tá? Vamos tirar aqui, sem fazer assim, para ficar mais claro. Então, recebeu, ó. Então, aqui, aproveitando, ó, temos aqui a proposta indeferida, ela veio com um fluxo de mensagem, olha, né? Então, a gente pode nominar esse evento proposta indeferida, né? A gente pode dar nome para ela também, tá? Então, chegou a mensagem, quer dizer, foi enviada a mensagem de um participante para outro. Mas foi essa mensagem que provocou a execução desse fluxo de sequência, que saiu daqui, né? Estava parado aqui nesse gateway baseado em eventos, e aí ele seguiu para cá por causa da recepção dessa mensagem. Agora, digamos que a, a proposta tenha sido enviada, ou seja, o empréstimo foi aprovado e aí foi enviada uma proposta para o cliente, né, o requerente. Aí foi essa aqui que veio. Então, chegando esse fluxo de mensagem aqui, foi esse fluxo de sequência que executou. Então, preparou a papelada, chegou aqui e terminou. Agora, digamos que tenha tido uma falha, alguma coisa que não tenha acontecido, aí nós vamos simplesmente abortar o processo, né? Então, muitos dias se passaram, né? É, que é porque só assim, geralmente a gente não faz isso, né? A gente coloca tantos dias, tantas horas, tantas semanas, etc. Mas eu coloquei só assim, é, passaram-se os dias e aí ninguém não recebeu nada, executa esse alarme dispara, né? Esse timer dispara, e aí é por esse caminho aqui que vai ser executado o fluxo, e isso aqui tudo é ignorado, tá bem? Então, só resumindo, a parte das mensagens, né, o processo se comunica aqui, é o requerente que starta o processo no participante através de uma mensagem, não através de um controle, né? É recebido aqui, a instituição financeira inicia o processo. E aqui, quando a instituição financeira conclui o processo, ela envia também mensagens para o requerente para que ele também execute as ações pertinentes, né? Então, é essa maneira com que você combina as ações de dois participantes autônomos num processo de negócio. Tá bem? Aqui nós vamos salvar, né? Aqui nós temos ainda algum probleminha aqui, ó, por exemplo. Aqui a gente tem que colocar o não. Aqui vamos botar o sim, né? Aqui vamos salvar de novo.
Aqui só mostrando, né, como é que você coloca envio de mensagens, né, ó. Aqui você pode escolher, né, uma tarefa de recepção de mensagem, uma tarefa de outra opção. Aqui vocês lembram que se vocês olharem na especificação, o, o sistema é que faz a avaliação de risco. Então, essa avaliação de risco pode ser considerada uma tarefa do tipo serviço, tá bem? Então, a gente pode mudar aqui para uma tarefa desse tipo, mostrando que ela é uma tarefa feita automaticamente, sem intervenção humana, por um sistema. Essas roldanazinhas que eu acabei de colocar aqui. Tá? Ela é feita, isso indica que é uma tarefa automática feita por um sistema. Tá bem? Então é isso, vou salvar novamente. E vamos dar uma passada na... Tá todo mundo ouvindo bem? Ok. Vamos dar agora uma passada no outro modelo, que é o modelo do hospital. Tá aqui também. Aqui, modelos. Tem aqui pedido de empréstimo, transação de negócio e hospital. Aqui. Aí agora nós vamos editar este modelo também. Bom, aqui nesse modelo ele tá ok, não tem maiores problemas, né? Só para vocês verem aqui, ó, evento condicional, posso de alterar, né? Podia botar só um start event vazio, mas a gente colocou essa condição, né? Nova avaliação necessária, que é através desse conditional start event. Tá aqui, beleza? Solicitação de avaliação, né? Enfim, aqui não tem nenhum problema para ser feito, acho que tem só apenas. Deixa eu ver aqui. Não, todos aqui são envios de mensagem, então tá tudo certo, tá? Então esse aqui não tem nenhum problema. A única questão que a gente tem, que não é nesse modelo aqui, nós vamos voltar lá no diagrama anterior. Deus. Pedido de empréstimo. Vou mostrar aqui nos slides que vocês precisam ver a especificação dele. Então, deixa eu mudar aqui para... também.
Aqui. Quando o proponente pede o empréstimo, aqui no final, fala o seguinte, ó, que o requerente ele pode manifestar seu interesse também, quando o pedido é aprovado, por um plano de seguro de casa no momento da apresentação do pedido de empréstimo para o provedor de empréstimo. Essa parte não está modelada aqui. Ele não, né, ele simplesmente solicita o empréstimo, esse empréstimo é aprovado, tudo bem, ok. Essa parte da solicitação do essa solicitação do seguro, ela não está contemplada nesse modelo. Então, isso aqui nós vamos fazer posteriormente. Né? Nós vamos ver como é que a gente complementa essa tarefa, essa necessidade aqui do modelo. Porque o que acontece? O requerente ele manifesta o interesse no início do processo. Né? Ele chega e fala, eu quero um empréstimo. Aí a empresa fala, você gostaria do empréstimo sozinho ou gostaria de também ter o seguro da casa? Né? Aí ele fala, não, pode ser, pode me mandar a proposta do seguro da casa. Aí lá no final, ao terminar e sendo aprovado o empréstimo, a empresa, né, o banco, a instituição financeira, se ele manifestou interesse, ele deve receber também, além da proposta do empréstimo, né, também a proposta do seguro. Perfeito? Então, isso não está modelado aqui. Quando vocês forem ler, né, então preste atenção nisso. Né? A gente precisa, tanto é que eu coloquei aqui versão 1, tá certo? Ok. Transação de negócio. Transação comercial, né, ou transação de negócio, vem do termo business transaction, né, e a gente é definida aí como um evento que envolve uma troca de bens, dinheiro ou serviços, né, entre uma ou duas ou mais partes, né. Ela pode ser uma transação simples, por exemplo, uma compra em dinheiro, um saque numa máquina de cartão de banco. Ela pode ser também duradoura, quanto um contrato de prestação de serviço que estende durante anos. Né? Os negócios da transação podem ser entre duas partes, né, envolvidas em um negócio colaborativo, ou seja, eles estão com um objetivo comum, né, o objetivo é comum entre eles, ou essas transações geralmente comerciais, que são essas em que são com objetivos complementares. Por exemplo, uma pessoa quer comprar, outra quer vender, uma quer alugar, outra quer. Aí, no caso, alugar é a mesma coisa para cada um, né? Um quer ser o inquilino, outro quer ser o locatário, né? Enfim, é... tem esses dois tipos básicos, né? É, uma transação de negócio, né, num processo colaborativo, ela pode ocorrer mais de uma, inclusive, né? Um processo colaborativo ele pode ter uma ou mais transações de negócio, né? Nós temos subobjetivos dentro de um processo e aí cada transação, né, desempenha o atendimento ao alcance a um desses objetivos. Essas transações de negócio, quem já estudou banco de dados, tem uma diferença entre elas e as transações de banco de dados. Né? Elas são caracterizadas por serem transações de longa duração, né? Ou seja, é chamado long lasting transaction. Além disso, elas não garantem, né, para você as características ACID, né? As características de transações típicas de banco de dados, que elas são atômicas, consistentes, isoladas e duráveis. Né? Atômica que ela é realizada como se fosse uma coisa só, um único passo. Essas transações de negócio elas não são realizadas como um único passo. Elas não garantem a consistência de ambos os lados da transação. A gente tem que preservar essas consistências de acordo com outros mecanismos, com mecanismos específicos.
ela não é isolada, no sentido de que os passos que vão realizar a transação, eles podem ser visualizados internamente. Ela não é encapsulada, não é uma transação encapsulada, né? E o resultado dela não necessariamente é durável, né? Também é outro mecanismo. Depois que eu fiz a transação, eu não garanto que ela é durável, porque ela trata de interações de participantes autônomos, então é o que acontece para um, pode não acontecer para outro, eu não tenho garantias. A característica dessas transações é que ela não permite rollback, né? Não permite eu desfazer, né? Para desfazer esse tipo de transação, então tem que ter mecanismos, na verdade, de compensação. Como acontece, por exemplo, no caso de uma compra no cartão de crédito. Quando você compra um cartão de crédito, acabou a transação, terminou ali. Eu não tenho como desfazer uma compra. Se aquela compra foi equivocada, o que, que o cartão faz? Ele compensa você na próxima fatura. Ele vem e elimina, ou então ele lança um crédito para você, né, naquela mesma fatura. Você comprou alguma coisa em R$ 100, apareceu na sua fatura R$ 100. E aí aquela compra ela não é eliminada. O que ele pode fazer para fazer é compensar você com uma operação de crédito no seu cartão, adicionando R$ 100 à sua conta, né? Além disso, diferente das transações ACID, também essas transações podem ser é, elas podem possuir múltiplos caminhos para atingir um mesmo objetivo. Então, geralmente essas transações elas tentam fazer as coisas de várias maneiras até atingir um objetivo. Por exemplo, procurar um fornecedor para um dado produto. Às vezes eu posso procurar de várias maneiras esse fornecedor, né? Através de ações no mercado, através de uma pesquisa específica, através da minha rede de contatos. Mas todas essas transações, vamos chamar assim, elas têm o mesmo objetivo, que é procurar um fornecedor, né? Então eu tenho nessas transações detalhes interessantes, né? Devem ser cuidadosamente planejadas considerando essas características, ok? Normalmente, essas transações de negócio são organizadas de acordo com um modelo que é chamado de ciclo de vida, né? Que contém as fases genéricas de uma operação comercial. Então, o modelo de ciclo de vida que eu vou apresentar para vocês aqui, ele possui quatro fases, tá? Ele tem a fase pareamento, a fase negociação e a fase formação de contrato. E depois da fase de formação de contrato, eu tenho a fase de cumprimento de contrato e aí o ciclo termina, né? O que são essas fases? Na fase de pareamento ou matchmaking, é onde os parceiros comerciais estão procurando se localizar, né? Se conhecer, né? Então, um cliente procura um fornecedor procura por clientes, né? Uma empresa de engenharia procura uma empresa de projetos, uma empresa de projetos procura uma empresa de fabricação, enfim. Os parceiros, eles não necessariamente eles já têm conhecimento uns dos outros, e esse pareamento serve para identificar os parceiros comerciais que têm a capacidade de realizarem essa transação que está em questão aí. Depois dessa fase de pareamento, ocorre a negociação, que é a fase em que os interessados, né, na transação, eles vão estabelecer os termos que vão permitir para que eles façam um negócio, né? Eles têm divergências e eles vão acertar essas divergências, eles vão fazer uma conciliação dos interesses, eles vão chegar a um ponto em que eles estão de acordo com a forma como a transação vai ser realizada, né? Às vezes também na negociação ocorre a eleição de um determinado participante. Às vezes eu tenho, por exemplo,
um cliente e 10 fornecedores, mas no final vai ter só um fornecedor, vão ter só 2 fornecedores. Então, na negociação ocorre essa etapa em que os parceiros comerciais são explicitamente definidos, né? São aqueles que vão realizar o negócio concretamente. Depois da negociação, ocorre uma etapa em que um contrato é construído com base nos termos que foram negociados. E aí sim já é com os parceiros efetivos da transação. Aí, feita essa decisão dos termos do contrato, finalmente chega na última etapa em que o contrato é cumprido. Por exemplo, duas empresas resolvem fazer um contrato de compra e venda durante um ano. E aí, depois que formou-se o contrato, acertaram-se os detalhes, inicia-se o cumprimento, a empresa começa a fornecer os insumos, os serviços para outra, e a outra passa a pagar os serviços para quem está oferecendo, por exemplo. Né? Detalhe dessas fases é que, após elas serem concluídas, né, quer dizer, permite o início da seguinte. Né? Só depois que cada fase é concluída que a posterior vai ser iniciada. E ela não admite retornar à anterior, certo? Não vai ser admitido, ok? Em BPMN, eu vou ilustrar essas fases, né? Quer dizer, os processos colaborativos eles vão permitir então organizar esse tipo de transação. Então vamos ver aqui como é que ela ficou. Desculpa. Para a gente finalizar a aula. Aqui eu tenho um cliente, tenho um fornecedor A e um fornecedor Z. Tá? E aí, então, eu tenho várias etapas, né? Aqui, se vocês podem olhar em cima, esses retângulos pontilhados são blocos de ações, né? Então, aqui é o bloco pareamento, aqui é o bloco negociação, o bloco formação de contrato, o bloco cumprimento de contrato. Eu não detalhei as questões da negociação, da formação de contratos, etc., para não caberia nem nesse desenho. O ideal depois é chegar nesse modelo aqui, explodir e detalhar cada etapa da negociação específica dessa transação, cada etapa do contrato, cada etapa do cumprimento. Mas aqui a gente consegue ver, né, como que houve a interação, pelo menos aqui no pareamento. Né? O cliente publicou um anúncio. Como que ele publica um anúncio? Ele enviou um sinal de anúncio, quer dizer, esse aqui é um evento de sinalização. O evento de sinalização ele é diferente do evento de mensagem, né? O evento de sinalização ele envia um sinal para quem estiver ouvindo, é como um alarme, né? Então ele publica um anúncio, vamos dizer que ele botou um anúncio na televisão, então está aqui publicado o anúncio. Os fornecedores interessados ficam escutando esse anúncio. Aqui, ó, essa representação desse evento aqui significa que esse fornecedor ele fica escutando os anúncios. É um evento de captura de sinal, né? Um evento intermediário de captura de sinal. Então, se o fornecedor capturou esse sinal, ele vai capturar. Se esse anúncio interessa, ele segue em frente. Se não interessa, ele não faz nada e volta para cá e continua escutando por novos anúncios. Os modelos são idênticos, tá? Do fornecedor A e do fornecedor Z. Quando o anúncio é capturado, né, e interessa, aí o fornecedor A envia o registro para o cliente. Aí o cliente recebe esse registro aqui num subprocesso, que é um subprocesso multi-instância, inclusive, que vai registrar os fornecedores interessados. Depois que essa etapa de registrar os fornecedores interessados termina, essa etapa de pareamento é concluída. Ó. Então, termina aqui exatamente a fase de pareamento. Depois que ela termina, ela segue na fase de negociação, que são trocas de mensagens entre o cliente e os fornecedores que se registraram. Depois da fase de... Aqui, notem que aqui o tracinho de multi-instância. Então, a negociação pode estar acontecendo aqui com vários fornecedores. Né? Aí, depois ela vem... Vamos supondo aí que depois da negociação só ficou um fornecedor, a formação de contrato já é um processo que não é multi-instância. Ele é feito com um único fornecedor. Ele não tem os tracinhos aqui, ó,
dizendo que ele está fazendo com vários. Ele aqui está fazendo com um único fornecedor, que é o que vai estar vindo aqui. No lado do fornecedor, depois da negociação, ele pode seguir para a formação do contrato, através do fluxo aqui, ou através do evento de erro, quando não houve negociação com ele. Aí, se ocorre o evento de erro, o processo dele termina, não há formação nem cumprimento. Tá bem? Então, vai chegar no final apenas o fornecedor que foi bem sucedido na negociação. Né? E aí, ele segue para cá, formação, cumprimento, idêntico para os três aqui. Ok? Então, essa é uma representação abstrata desse modelo de ciclo de vida de transações, né? Que a gente pode aplicar a diversos modelos. E para que a gente aplica isso? Para simplificar, pessoal, o modelo. Né? Porque essa é uma transação única, mas ela tem várias etapas grandes, né? Registro, negociação, formação de contrato, cumprimento. Então, você organizando desse jeito, depois você pode trabalhar individualmente em cada uma delas, né? Às vezes, uma transação de negócio não tem uma fase dessas. Às vezes é só registro e formação de contrato. Às vezes não tem negociação. Às vezes não tem formação. Às vezes, enfim, dependendo do modelo de ciclo de vida aí. Mas esse modelo aqui, ele atende a muitos, né? Ele permite, como padrão, né, vocês representarem vários tipos de transações que ocorrem na vida real. Ok? Então, é basicamente isso que tem na aula hoje, tá? Dizendo que essa aula, os slides estão lá no AVA, e também tem um trabalho de modelagem que é para ser entregue até na próxima aula lá. São 2 exercícios de modelagem que precisam ser entregues. Então, vocês façam e entreguem conforme o modelo que eu já tinha colocado, né, no formato PDF, com os diagramas escritos, e também aquele teste de validação dos diagramas que vocês fizeram. Né? Quem quiser usar o RPN, use, né? Assim, o RPN está um pouquinho instável, porque a gente houve algumas modificações aí, e ele está um pouco instável, mas para vocês criarem os modelos, eu não vou olhar nada lá, vocês podem abrir, criar seus modelos e copiar e gerar as atividades lá no AVA, tá bem? Então é isso, certo? Hoje a aula foi um pouquinho conturbada por causa da conexão aqui, mas no final deu tudo certo.